principalmente quando eu tô cansada ou quando eu tô estressada. Aí eu vou pra cozinha, não quer ninguém em volta de mim. Só eu cozinhando, delícia. Adoro. Então, ultimamente eu tenho muito tempo também, não. Mas quando dá, a gente faz, né? Lembrando que, deixa eu só conferir aqui se eu tirei o nome, tirei. Opa! Compartilhei a tela errada. Acho que saiu. Ah, saiu. Fechei na hora. Tava aberto. Acho que não tá para vocês, não, né? Eu abri na tela de. Ainda bem que não tá com nota, né? Na tela das redações, na hora eu fechei. Coloquei para compartilhar a tela errada, a tela que todo mundo manda a redação. Acho que agora tá certo. Vamos ver, vai demorar para aparecer. Aí, agora foi. Deixa eu conferir se está gravando. Está gravando. Então, vamos começar. Ai, gente, que isso? Ah, tá. Então, vamos começar. Isso aqui é uma redação, como todo mundo já sabe, não tem nome, né? Se você identificar que é sua, tudo bem. Ótimo, então. Aproveite dessa aula. Se não é sua redação, aproveite também. Tire dúvidas do mesmo jeito, tá? Mudou nada. Enfim, então vamos começar, que já é 6h40, o tempo voa. É visível que, a partir da Revolução Industrial, acontece... Aí aqui a gente tem um problema. A partir da Revolução Industrial, a Revolução Industrial não começou no século XVIII? Então, aconteceu, né? Aconteceu, Mona, mas ainda está acontecendo. Tá, então poderia ter colocado surgiu aqui, ó. Um grande avanço na tecnologia e na informação. Perfeito, simples, objetivo, colocou o conhecimento de mundo certinho. Nesse sentido, atualmente, aqui faltou o quê, gente? Depois atualmente. Atualmente, a adjunta adverbial de modo não, de intensidade, atualmente, né? Geralmente, verbos terminados em mente são de intensidade, adjuntas adverbiais de intensidade. Aqui, depois, atualmente, faltou o quê, gente? Vocês estão rindo da bolha, né? Tô só vendo isso aqui, minha mãe vai me matar amanhã na hora que ela ver. Isso. Faltou uma vírgula, na verdade, ó. Atualmente, aqui nesse sentido tá aqui, Grazi, ó. Nesse sentido, atualmente, vírgula, no Brasil, que também é adjunta adverbial de lugar, e aí fica entre vírgulas, tá correto. A desinformação leva a alguns pontos negativos. Legal. Isso é triste, pois aumenta as divulgações falsas de notícias. Gente, isso aqui eu quero que vocês desacostumem fazer isso aqui, ó. Tá? Divulgações falsas de notícias. Quem divulga, divulga algo ou alguém, né? A gente tem a ordem lá. Lembra que a gente tem verbo, sujeito e predicado, né? Geralmente o predicado pode ser um adjetivo que caracteriza o sujeito. Opa, predicado. Geralmente o predicado aqui eu vou colocar como adjetivo. Nesse caso é o adjetivo, né? O adjetivo, ele caracteriza um substantivo. Tá errado. Aqui seria, isso é triste, pois aumenta as divulgações falsas de notícia. Aqui seria, falsas aqui, ó, quem divulga, divulga algo, né? Então, o verbo é divulgar. Divulga o quê? Notícias falsas, né? Falsas aqui é um adjetivo que está caracterizando notícia. Tá errado escrever desse jeito, Mona? Não tá. Vou perder ponto? Não, provavelmente não. Porém, por que eu não quero eu não quero incentivar esse comportamento de escrever na ordem indireta? Com certeza tem um gato desfilando no meu muro agora, porque meu cachorro ficou doido, latindo. Por que eu não quero incentivar esse tipo de escrita na ordem indireta? Porque isso leva ao erro, na maioria das vezes.
E o Enem, ele gosta que seja escrito na ordem direta, porque mostra que você tem domínio da língua. Tá bom, gente? Olha, eu sei que tem uma ordem, verbo, sujeito, predicado. Não. Então, mas essa parte eu nem me preocupo muito. O que mais me preocupa é que, geralmente, quando o aluno começa a fazer essas inversões da ordem da oração, o que acaba acontecendo? Ele acaba pegando vício. Tipo, o vício de escrever, lamentavelmente, primeiramente, ordinariamente, tipo, sabe? Quando coloca muito mente, quando o aluno fica viciado em usar o gerúndio, ou, né, terminado em NDO, é a mesma coisa com essa questão da ordem direta. Você começa a viciar a escrever desse jeito. Isso é muito ruim, porque se tiver repetição desse padrão na sua redação, aí sim você vai ser despontuado. E pior ainda, né, que é a parte que eu mais me preocupo de verdade, é que geralmente, quando o aluno faz isso, naquele período ele costuma pisar na bola na gramática. Ele erra a concordância, ele tira o sentido da frase dele. Isso é muito comum. Principalmente, é comum a gente escrevendo aqui, que não está na hora da prova. Imagina lá na prova, né? Então, é por isso que eu não gosto dessa inversão, eu não incentivo, não tiro ponto, a não ser que ela seja muito repetitiva, né? Seja um padrão na redação. Porém, aqui, gente, ó, divulgações de notícias falsas. Treinem isso, tá? Tirem essa coisa de escrever na ordem direta, isso é péssimo para vocês. Isso é triste, pois aumenta as divulgações de notícias falsas e o conhecimento superficial de assuntos importantes por parte da sociedade. Aqui, e o conhecimento superficial de assuntos importantes por parte da sociedade. Perfeito. Assim, é necessário discorrer sobre a temática, já que compromete o equilíbrio e a harmonia social. Aqui faltou, ó, primeiro, é necessário discorrer sobre a temática, tudo bem, já que ela, né, lembra os pronomes de retomada, compromete o equilíbrio e a harmonia social. Ótimo. A gente não teve grandes erros aqui em termos de estrutura, tá ótimo, né? Aqui a gente só tem teve um errinho aqui em cima no acontece, que na verdade isso é uma ação que passou no passado, né? Que veio do passado, então aconteceu, principalmente quando você citou a Revolução Industrial. É muito normal, né? A gente lê autores que escrevem desse jeito. Acontece isso, aquilo nesse período, não sei das quantas. Gente, isso não é certo, pelo menos não é aceitável dentro da modalidade dissertativa argumentativa, tá bom? Então, aqui a gente teve esse errinho de concordância. Aqui não foi erro, né, de notícias falsas, foi só um conselho mesmo para vocês. E aqui a gente teve um probleminha com o pronome de retomada. No mais, estrutura perfeita, simples, objetivo, do jeito que tem que ser. Tem os conectivos. Arrasou aqui. Próximo parágrafo. Nesse contexto, conforme o fato noticiado pelo portal G1, aí aqui é bom complementar, portal G1 de notícias, as fake news, aqui tem um probleminha. Ó, dando spoiler. Qual que é o problema que tem ali, né, gente? Já apareceu o ameaça às fake news. Olha, isso aqui é um erro de concordância básico. As fake news ameaça. Quem ameaça? Ameaça algo ou alguém. Quem é que está ameaçando? Qual é o sujeito desse verbo ameaçar aqui? As fake news. Quando a gente fala de concordância verbal, a não ser que o verbo seja intransitivo, ele sempre vai concordar com o sujeito em número e grau, tá certo? Então, aqui, ó, tá errado por conta disso. Seria as fake news ameaçam. Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que ficar no plural, tá bom? As fake news ameaçam a vacinação em terras indígenas. Gente, isso daqui, ó, tem um outro problema com esse verbo aqui. Alguém me fala qual que é o problema do emprego do ameaçam ali? Tem a ver com a gramática. Sentando direito aqui, eu tô toda torta. Alguém consegue... exatamente, a Grazi acabou de falar. Para eu ameaçar alguém, eu tenho que ser um ser humano, né? Aqui não vale nem para animal, porque não tem como... Até tem, né? Se eu falar assim, sei lá, um animal perigoso ameaça a integridade de alguém. Exatamente, mas fake news
não ameaça ninguém, ela não consegue fazer ameaça, porque é uma coisa abstrata, não é? A gente não conversa sobre usar uma língua mais objetiva possível, não usar figuras de linguagem. Então, aqui o ameaçam a gente tiraria por isso, porque fake news é um objeto inanimado, ele não consegue ameaçar ninguém. Ah, Mona, mas o sentido que eu falei ficou assim, sim, mas lembra que o corretor entende o que está escrito, ele não interpreta a sua redação, ele lê o que está escrito, dissertativo, argumentativo é objetivo. Não é tipo ler sei lá, um texto de qualquer pessoa, um livro que a gente lê e a gente interpreta do jeito que a gente quer. Não é assim, né? Não é aberto a interpretações. O que você pôr no papel é o que o corretor vai ler e vai entender, tá bom? Mesmo que ele imagine o que você quis dizer ali, mesmo que ele entenda que é uma figura de linguagem, que isso é usado em outros tipos textuais, é usado em editoriais, enfim, artigos de opinião e tudo mais, tá bom? Então, aqui a gente trocaria ameaçam por. Deixa eu pensar aqui, gente. O que a gente poderia colocar aqui? Prejudicam. Isso, ó, a Duda pensou juntinho. Prejudicam a vacinação em terras indígenas. Essa situação é alarmante, uma vez que durante uma pandemia mundial, aí aqui, isso aqui é uma coisa que eu tô vendo várias redações, não só sobre esse tema. Uma pandemia mundial. Todo mundo sabe que aqui a pessoa está falando sobre a pandemia do coronavírus. Mas a gente teve outras pandemias, não teve? Mona, mas tô falando nos dias atuais. Tá, mas não importa. Lembra que a gente sempre fala que se não tá no papel, não vale o que você pensou? É o que tá no papel que vale? Então, gente, é uma coisa que a gente tá vivendo hoje. Porém, tem que especificar que é a pandemia do Covid-19, tá bom? Se não, o que acontece? Perde ponto, né? Ou então vai perder pontos de argumentação. Vai ficar qual pandemia? Entenderam? Uma vez que durante uma pandemia mundial, parte da população rejeita a imunização por causa de conteúdos falsos espalhados na internet. Então, a gente poderia colocar aqui como Covid-19, parte da população rejeita. Qual que é o problema do rejeita, gente? Alguém me fala? Tem um probleminha com rejeito. Exatamente. Rejeitar é com J, tá? Então, aqui tem esse errinho, olha lá. Parte da população rejeita a imunização por causa... Aí, aqui, ó, o porquê, o por causa é igual ao porquê, né? Então, tem uma vírgula antes dele. De conteúdos falsos espalhados na internet. O que é preocupante, já que atrapalha. Aí aqui o corretor falaria assim, ó, conteúdos falsos espalhados na internet, colocaria um parêntese assim, ó, um pontinho de interrogação. Então, isso é engraçado. Essa dúvida é muito legal, o Grazi. População, o significado de população é um conjunto de pessoas, né? São várias pessoas. Mas a palavra em si está escrita no singular, não está? Então, aqui pode ser escrito, a conjugação pode ser feita ou no plural ou no singular, entendeu? É igual a crase quando a gente tem plural. Quando a gente tem plural, a crase é opcional, não é? Se eu escrever as com o acento da crase, tá certo. Se eu escrever as sem o acento da crase, também tá certo. Aqui em população é exatamente a mesma coisa. A palavra está escrita no singular, mas o sentido dela é plural. Então, qualquer uma das duas concordâncias que você decidir fazer vai estar certa. É legal isso, né? Pouca gente sabe. Aqui, gente, ó, por causa de conteúdos falsos espalhados na internet. E aqui já entra uma parte legal que eu tô vendo que muita gente está tendo dificuldade de desenvolver. Como a gente faria aqui?
conteúdos falsos espalhados na internet. Eu tenho que abrir isso, eu tenho que explicar para o corretor, dar exemplo de que tipo de conteúdo. Na internet onde? No Instagram, no YouTube. Então, aqui, ó, vou começar a escrever, ó. Instagram, YouTube, Facebook, blogs, né? Enfim, onde na internet isso está sendo disseminado, né? Me dá um exemplo. Na internet é lugar, cadê? Exatamente. Aqui tem vírgula, ó. Não tem vírgula depois, porque tem um ponto final aqui, né, Grazi? Só antes. Espalhados na internet. E aí aqui a gente tem, né? Na internet, onde? No Instagram, no Facebook, como que isso acontece? O que eles falam? Dá um exemplo. Estão entendendo, gente, como que desenvolve a argumentação? Só citar uma coisa não é suficiente. A gente tem que aprofundar. Eu vou até copiar e colar isso daqui aqui para baixo para a gente desenvolver agora, tá? Vamos supor, eu vou inventar, tá bom, gente? Falar a verdade para vocês, porque eu não vou pesquisar agora, porque o nosso tempo de falta 5 minutos para 7 já. Então, eu vou inventar qualquer coisa aqui. A Mona, mas eu não saberia colocar exemplo, não saberia explicar. É por isso que a gente faz estudo do tema antes, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Quase que eu falei uma palavra, né, gente? Quase. Foi por pouco, me desculpa, gente. Pensei alto. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que isso aqui deu errado. Pronto. Aí, o que a gente colocaria aqui? Vou dar um exemplo de como abrir essa afirmação. Tá errado, mano, que tá escrito? Não tá errado, não. É só abrir mesmo. Tá certinho, só tá faltando abrir. Inclusive, eu escrevo isso nas apresentações de vocês. Abra mais a argumentação. Ah, Mona, mas eu não sei. Então, vai estudar o tema, vai pesquisar. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? A gente tem que ir atrás para poder aprender. Então, parte da população rejeita a imunização por causa de conteúdos falsos espalhados na internet. Aqui não vai ter a vírgula, Grazi, porque, ó, quem espalha, espalha algo em algum lugar, né? Aqui vai ser complemento aqui, ó. Entendeu? Porque não tem a vírgula. Aí, o que a gente faria, Mona? A gente faria assim, ó. Exemplo disso. Não, a gente poderia colocar assim, ó. Assim, as fake news são disseminadas em grupos do Facebook, perfis do Facebook deveria ser maiúsculo, né? Vamos ignorar isso. Perfis do Instagram e blogs online e até mesmo vídeos no YouTube. Ponto final. Os grupos costumam compartilhar informações errôneas, porque a gente está falando aqui sobre fake news sobre a vacina. Aí começa a pesquisar. O que eles falam sobre isso? Geralmente eles inventam histórias, né, casos mirabolantes sobre
efeitos colaterais da vacina, que são teorias da conspiração do governo para colocar chip em todo mundo. Não sei essas histórias, mano, como você sabe? Porque eu já estudei a base dessa história, já fiz redação sobre isso antes. Mas se você não sabe, vai estudar. Eu também não sabia, eu fui estudar, né? Então, ó, tais grupos costumam compartilhar informações errôneas. Acho que eu estou escrevendo essa palavra errada. Errôneas a respeito do processo de imunização e o que acaba estimulando estimulando não tem acento. Estimulando o medo e o que mais que estimula, gente? Estimula o medo e a desinformação. Não, mas aqui a gente já está falando de fake news. Ó, costumam compartilhar informações errôneas e teorias da conspiração a respeito do processo de imunização que acaba estimulando o medo principalmente, não vamos generalizar, nos pais, principalmente, fica entre parênteses, nos pais, não, principalmente nos, vou usar um gerúndio agora, hein, nos pais, resultando em opa. Gente, hoje eu tô ótima. Em pânico generalizado e na diminuição no número de crianças vacinadas. Ponto final. Olha só, gente, como a gente abriu isso aqui, ó, por causa de conteúdos falsos espalhados na internet. Assim, as fake news são disseminadas em grupos do Facebook, perfis do Instagram, blogs online e até mesmo vídeos no YouTube. Tais grupos costumam compartilhar informações errôneas e teorias da conspiração a respeito do processo de imunização, o que acaba estimulando o medo, principalmente nos pais, resultando em um pânico generalizado e na diminuição do número de crianças vacinadas. O que a gente faria aqui? Vou tirar esse gerúndio, ó. Ponto final. Isso resulta... Por que eu tô colocando ponto final? Porque eu vi que ficou um período muito grande. Isso resulta em um pânico generalizado e na diminuição do número de crianças vacinadas. Olha como a gente, além de abrir uma afirmação pequena, olha, isso que é construir argumentação, gente. Mona, como que você faz isso? Estudando o tema, porque aí as coisas vão vir na sua cabeça. Por exemplo, vieram na minha agora, lembrei que eu tinha estudado. Mas olha como você tem que abrir o tema, explicar para o corretor. Isso que é destrinchar. Eu peguei uma coisa pequenininha aqui, ó, conteúdos falsos espalhados na internet, e eu destrinchei ele, olha. Opa, fiz alguma cagada aqui. E eu destrinchei ele para o corretor, eu expliquei o que eu estava afirmando, eu dei exemplos, eu construí uma sucessão de ideias. Olha, isso gera isso, que é espalhado em tal lugar assim, o que gera pânico nos pais e acaba resultando na diminuição do número de crianças vacinadas. Olha como você cria uma reação em cadeia, né? Por que isso acontece? Por conta disso. Aí, quando acontece isso por conta disso, que gera isso, e gera isso, isso e isso. E pronto, acabei de construir a argumentação do meu parágrafo.
o que é preocupante, já que atrapalha no plano de vacinação. Olha só, gente, como casou direitinho. Isso aqui acabou de complementar o que a gente acabou de escrever, já que atrapalha no plano de vacinação e, aqui faltou, um E, intensifica o período da epidemia e vale citar que essa divulgação errada de informações é crime. Aqui, ó, eu não colocaria desse jeito, intensifica o período de epidemia, colocaria ponto final, e aqui eu tiraria esse E e colocaria além disso. Ah, não, a gente vai colocar demais, porque além disso já está usado no próximo parágrafo. Ademais, vale citar que essa divulgação errada de informações é crime. É muito melhor quando a gente diminui os períodos, né? A gente sempre faz isso. E tá tudo bem, gente. Não é de primeira que a gente faz isso. Olha, eu acabei de escrever aqui, né? Li, percebi que estava grande o meu período, pensei, como que eu posso fazer para esse período ficar menor? Pronto, troquei, coloquei o conectivo, botei um ponto final, conferi se não perdeu o sentido e segui o baile. Aqui também, ó, tinha uma vírgula. E vale citar. Mas isso daqui, ó, é uma outra ideia, né? Além de tudo que eu já disse, vale citar essa informação, que divulgar fake news é crime, não é? É uma coisa complementar, é além do tema do que eu tô falando. Então, por que não colocar um ponto final e usar um conectivo, né? O ademais ou além disso. Como além disso a gente vai usar no próximo parágrafo, a gente colocou o ademais aqui. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida aqui, gente? Eu tô vendo que vocês estão com muita dificuldade, né? Vários alunos estão com dificuldade nessa parte de desenvolver. Nossa aula termina 7h15, né? Alguém me confirma? Eu tô vendo que muitos alunos, tô sentindo falta do meu pingentinho aqui, que eu uso todo dia, estão com dificuldade de desenvolver os parágrafos, né? Mais dificuldade aqui no desenvolvimento. Então, tá tendo dificuldade, olhou, não achou que ficou completo, vê essa aula de novo, ela vai ficar lá no YouTube, né? Muito importante isso. Por quê? Porque aí vocês conseguem manejar isso daí e pegar como exemplo para fazer outras redações, tá bom? Vou passar para o próximo parágrafo, então, que dá tempo da gente fazer, 10 minutinhos. Aqui já tem um problema, gente. De cara já dá para ver que tem um problema nesse parágrafo aqui. Tem como esse parágrafo estar completo? É difícil, né, gente? O desenvolvimento é muito difícil. Pelo que a gente acabou de fazer aqui, olhando para esse parágrafo, vocês diriam que ele está completo? Que ele tem uma argumentação bem feita, bem desenvolvida? Falem aí vocês, vou dar para vocês falarem. Caio, eu já ia falar isso. É uma coisa de equilíbrio, né, gente? O projeto de texto é muito importante, né? O planejamento de texto, porque eu também tenho esse problema, tá, Caio? Muita prática mesmo, e às vezes eu ainda tenho esse problema da questão de linha. Eu diminuo muito minha letra, muito, muito mesmo, fazer uma letra bem miudinha para caber. Mas, enfim, olha como dá para ver, gente, que está desproporcional. O corretor, ele vai tirar, já vai tirar ponto na sua competência 2, que é projeto de texto, de cara, sem ler a sua redação. Muito formiguinha, né? Eu diminuo muito a minha letra, gente. Eu tenho que comprar a caneta mais fina de todas. Todo ano eu faço isso, porque eu tenho que diminuir minha letra muito para poder caber tudo. Eu tenho esse problema também. E olha que minha letra é gigantesca, quer ver? Tô cara de matemática aqui, gente, mas vamos ver se dá para ver. Acho que dá, ó. Dá para ver aqui? Olha o tamanho da minha letra. Geometria analítica, isso aqui que eu estava estudando. Muito grande a minha letra. Grande assim, né? Grande. Então, eu diminuo muito. E realmente é difícil, né, Caio? Eu acho esse equilíbrio. Mas a gente tem que praticar. E isso, uma boa ideia. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Se aqui tá dando mais ou menos, sei lá, tá dando suas 6 linhas, 5 linhas, mas tá incompleta a argumentação, aí tem essa questão da letra, quer dizer que você está escrevendo com uma letra muito grande e vai ter que diminuir. Gente, todo mundo tem que diminuir a letra, assim, todo mundo mesmo, sabe? É uma coisa que, infelizmente, o Enem, ele obriga o aluno a adquirir essa não precisa ficar. A minha letra por isso, Cíntia, a questão da letra, o tamanho da letra não importa.
E é de prática mesmo, porque a minha é bem pequenininha mesmo, sabe, na redação. O que eu faço? Eu compro uma caneta da ponta bem fina mesmo, bem fina, mas não pode deixar para a última hora, tá, gente? Porque não tem. Isso é manha que eu tô falando para vocês, é manha de aluno de cursinho. Todo mundo do cursinho tem essa manha, que todo mundo escreve com a letra muito pequena para caber tudo, para conseguir destrinchar o tema. E aí, o que a gente faz? Olha, Caio, com certeza. Sim. Geralmente eu uso 0,5 graus. Por quê, gente? Eu também tenho muito medo dessa questão de não ficar legível. E aí, mais fininha ainda, você tá de parabéns conseguir usar 0,7. E é difícil de achar, né? Porque geralmente as canetas são tipo assim, ó, 0,8, 1,2. Elas são mais grossinhas, as canetas normais, né? Essa daqui, ó, acho que ela é 0,8 essa aqui. Isso, 1.0 é a que mais acho. Não, é muito difícil, gente, achar caneta 0,7, 0,5, que seja transparente, né? Tenha esse tubinho transparente. E aí, a gente faz isso. Por quê? Porque se você escreve com uma caneta de ponta fina, o risco da sua letra borrar ou do seu rabisco mesmo, né? O formato da sua letra fica mais fino, né? Então você consegue fazer menor sem borrar, porque eu também tenho muito medo disso, de ficar inteligível para o corretor. Mas, já dizendo para vocês, para tirar essa questão, ô Cíntia, eles têm que ler, eles fazem de tudo para ler sua redação. Só assim, se tiver virar um borrão preto mesmo, que eles não vão, que eles vão te dar 0 ou que eles vão deixar de corrigir, tá? Porque isso não é motivo, o formato da sua letra não é motivo para zerar a sua redação. Porque cada um tem uma letra, o Enem entende que isso não é motivo, tá? Ele se vira para lá, melhora a letra, não sei o que eles fazem, mas eles não zeram a redação por causa disso, não. Então, infelizmente, é uma chatice. E vocês não têm noção. Tanto que eu penei para aprender a escrever pequeno, porque eu escrevi grande minha vida inteira. Até hoje. É difícil demais, tá? Mas a gente tem que habituar isso aí, porque é um pré-requisito do Enem. Então, vamos para esse parágrafo aqui, ó. Além disso, perfeito, essa pessoa que vai tirar 200 na competência 4. Isso é uma coisa que eu tô vendo em várias redações. Todo mundo já pegou o negócio do conectivo. É válido dizer que a indústria cultural, muito bem, indústria cultural é um tema de que, gente? Aqui está fazendo intertextualidade com qual área de conhecimento? Alguém sabe me falar? Indústria cultural. Peraí que meu pai tá mandando mensagem. Opa! Oh, meu Deus, ele tá me ligando. Não. Ô, gente, a Grazi, ela tinha que ser monitora da redação, porque nós duas igualzinha, né? Sociologia, exatamente. Indústria cultural é de sociologia, dona Grazi. Gente, quem é de exatas, né? A indústria cultural, então, indústria cultural é intertextualidade com sociologia, usa a alienação como forma de dominar e moldar as pessoas. Nesse prisma, muito bem, usou conectivo. Isso não foge da realidade brasileira, perfeito, fez contextualização aqui. Aí faltou aqui, ó. O que tá faltando aqui, ó, antes do com? Isso não foge da realidade brasileira. Com o aumento, tá faltando um conectivo ali. Vou dar uma dica. Um conectivo que introduz explicação. Qual conectivo que tá faltando ali, gente? Aqui não tem essa vírgula aqui não. Ó. O que é válido dizer? Que é indústria cultural, então aqui não tem essa vírgula. Cadê? Com o aumento, o que está faltando antes de com, gente? Ó, nesse prisma, isso não foge da realidade brasileira. Com o aumento, tá faltando alguma coisa ali, um conectivo ali. É o conectivo de quê? É um conectivo explicativo, gente. Isso, porque, pois. Então, aqui eu vou colocar o porquê que o Caio falou. Por quê? Porque que a gente está explicando, ó, nesse prisma, isso não foge da realidade brasileira. Então, eu falei assim, ó, tem esse conhecimento de mundo aqui, que é lá da filosofia, da sociologia, e isso é muito parecido com a realidade brasileira, né? Aí o corretor vai fazer igual a criança pequena. Por quê? Ora bolas, por quê? Né? E aí você explica. Por que, com o aumento de divulgações através dos meios de comunicação, gente, o que está errado aqui? Por que eu não posso colocar o através ali?
Deixa eu mostrar para vocês aqui o significado de através. Exatamente. A Grazi falou, e eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar a apresentação aqui, colocar o significado de através, que a gente só tem mais 2 minutinhos e eu quero mostrar para vocês. Ah, o Caio falou. Desculpa. Uma janela, que dá para a gente mudar. Vai aparecer para vocês aqui. Gente, a gente usa muito. O Caio já até gravou, né, Caio? De tanto que a gente falava isso ano passado, é um erro muito comum no Enem, muito comum mesmo. Através não é sinônimo de por meio, tá? Olha aqui, ó. Através, de lado, de través, transversalmente, de atravessado. Você fala, Monalisa, tem de bosta nenhuma. Desculpa o palavrão. Uma grande árvore caída através da estrada. Aqui, ó. Vou colocar esse significado aqui para vocês. Através é de quem atravessa. Uma pessoa atravessa, ó, de um lugar para o outro. Alcançaram o lago através da floresta, né? Foi para o lago atravessando a floresta. Né? Aí aqui, ó, nossa, Mona, mas ele tá dando exemplo aqui, ó, de metalinguagem, né? A internet se consolidou através do tempo. Sim, mas a gente usa figura de linguagem, a gente usa metalinguagem na oração não, no texto retativo argumentativo, a gente não usa. Então é por isso que a gente não aplica, a gente só usa o sentido literal da palavra através. E o sentido literal da palavra através é de... Gente, e o pior é que eu já vi um professor que eu adoro, eu sempre indico ele para vocês assistirem as aulas dele no YouTube. Esqueci o nome dele, do canal Parabólica. É do canal Parabólica? Agora eu até esqueci o nome dele. Eu acho que é mesmo, é do canal Parabólica. São muito boas as aulas dele de filosofia, sociologia, história, geografia. Cai sempre no Enem, ele é muito bom. E ele sempre usa. Não dá agonia, Caio? Ele usa errado. Sim, pode usar o por meio, tá bom, Sabrina? O uso correto é o por meio, tá bom? O através tá errado, porque é de atravessar. Sempre pense que atravessar vem, ou através vem de atravessar a rua, atravessar a floresta para chegar ao lago, tá? Lembra desse exemplo aqui, que aí vocês não vão errar mais. Gente, paramos aqui no através, deixa eu coisar aqui, aí tem uma vírgula por meio. Próxima aula, né? A gente tem 2 aulas na terça-feira. Próxima aula, a gente termina de fazer essa correção aqui e começamos a nossa bateria de gramática, porque agora acabou competência, né? Não tem mais competência pra gente ver. Enfim, tem uma aula agora, vocês têm uma aula agora, deixa eu parar de gravar, acho que é a aula da Cacau, se eu não me engano. Ela já tá aí, gente.